Vamos lá, meus amores, nós vamos descomplicar a história. Fazendo o quê? Dando dicas revisionais do capítulos 12 e 13. Bom, eu quero primeiro que vocês prestem bastante atenção, ouçam com cuidado, façam anotações, ok? Vamos lá. Bom, primeiro eu vou falar sobre a guerra. Em 1865, um acordo chamado Tríplice Aliança uniu alguns países para a guerra contra o Paraguai. Ou seja, eu tenho que explicar o que foi então a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado, certo? Durou 6 anos e foi um conflito armado internacional ocorrido na América do Sul. Foi travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, quem faz parte? Brasil, Argentina e Uruguai, né? E, na verdade, qual foi o desfecho? A vitória da Tríplice Aliança, a vitória do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Mas nós temos que pensar agora nos desdobramentos dessa guerra para o Brasil e para o Paraguai. Bom, para o Brasil, como é que ficou? A sua economia foi duramente afetada, endividando-se, porque ele precisava financiar o exército e os esforços de guerra. Então o Brasil ficou com um buraco econômico, uma dívida econômica, certo? E para o Paraguai? Para o Paraguai, provocou um grande número de mortos, né? Principalmente dos homens, muitos mortos, e a destruição total naquele período da economia paraguaia, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Império Brasileiro, que estava passando por grandes transformações econômicas lá pelo meados do século XIX. E uma dessas causas que abalou a estrutura socioeconômica do país, levando a uma crise da monarquia, foi a assinatura da Lei Áurea. Mas e o que foi então essa assinatura? O que é a Lei Áurea? Bom, gente, em 13 de maio de 1888 foi aprovada a chamada Lei Áurea, que aboliu a escravidão do país inteiro, contribuindo diretamente para aumentar a crise na monarquia naquele período, né? Os negros estavam livres, é claro que o governo não deu nenhum subsídio, sabemos disso, já falei sobre isso com vocês, certo? Então, nós temos que pensar, então, uma das, não foi a principal, mas a assinatura da Lei Áurea afetou bastante a monarquia naquele período. Bom, vamos então agora dar uma voltinha pelo capítulo 13, quando eu falo da Europa em ebulição. Quando eu penso em ebulição, eu penso em revoltas, certo? Então, no século XIX, a Europa viveu um período de revoltas e revoluções. Isso foi resultado das mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais. Mas quais foram as principais forças políticas e sociais que se enfrentaram nas sociedades europeias no século XIX? Bom, gente, eu tenho que pensar no seguinte. De um lado, eu tinha membros das antigas monarquias e do outro, eu tinha os representantes da burguesia liberal, das camadas médias urbanas e do proletariado. Ou seja, eles estavam o quê? Se confrontando, né? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre os principais elementos que causavam as tensões na Europa em meados do século XIX. Quais são esses principais elementos? Foram muitos. Bom, eu tinha a insatisfação da burguesia, que desejava maior participação política no governo. Tinha também o descontentamento das populações pobres, urbanas e dos camponeses, que enfrentavam o processo de empobrecimento. Também tinha a organização dos trabalhadores em sindicatos e em outras associações. Tudo isso são elementos
que vão causar tensões na Europa em meados do século XIX. Também tenho que falar um pouquinho para vocês sobre unificação. Tive duas unificações importantes nesse período, que foi a unificação alemã e foi a unificação italiana. Mas preste bem atenção, a Alemanha, gente, antes da unificação, ela era dividida em vários reinos e ducados, certo? Então, eu vou ter o quê? A unificação dos povos germânicos, unificar para proteger, para se fortalecer. Mas então, o que foi a unificação alemã? Foi um processo de unificação, união dos povos germânicos, um processo de unificação territorial que levou ao surgimento de um novo Estado-nação, a Alemanha, durante a segunda metade do século XIX. Esse processo ele foi conduzido muito bem pelo Reino da Prússia, devido ao seu poderio militar e às forças econômicas dentro da Confederação Germânica, apoiado em uma aliança entre a aristocracia e a alta burguesia. E agora vamos falar um pouquinho então sobre a unificação italiana. O que foi essa unificação italiana? Bom, gente, o Ressurgimento é um movimento na história italiana que buscou unificar o país, que era também uma coleção de pequenos estados. E após a unificação da Itália, que foi um processo também de unificação territorial, que vai resultar nesse Estado-nação chamado Itália. Esse processo todo, ele foi liderado pelo reino Piemonte-Sardenha, que adotou uma monarquia constitucional, laica e favoreceu então a industrialização. Bom, gente, nós vamos também falar sobre os movimentos das nacionalidades, que traz em si a concepção do nacionalismo e vai reafirmar os princípios liberais aplicados na ideia de nação, de unificação. Para isso, eu tenho que saber o seguinte, eu tenho que saber quais foram os principais países unificados. Acabei de explicar, Alemanha e Itália foram os dois principais países que se unificaram no século XIX. Vamos lá, então nós temos também, vamos falar de uma revolução muito importante, que foi a de 1848. O continente europeu passou por uma série de revoluções, configurando um movimento que muitos historiadores vão denominar, sabe de quê? Primavera dos povos. Mas espera aí, sobre esses movimentos, o que é correto falar? Sobre esses movimentos, eu digo o seguinte, esse conjunto de revoluções de caráter liberal e nacionalista foi iniciado com demandas por governos constitucionais e que ao longo do processo, trabalhadores e camponeses se manifestaram contra os excessos da exploração capitalista. E eu posso chamar isso de quê? Primavera dos povos. Olha só, gente, eu passei um pouquinho aí sobre os capítulos 12 e capítulo 13, certo? Estude bastante. Beijo grande, meus amores.